Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. E já começamos com a polêmica que o Dr. Argolo tem como sindicato médico a marca Simers. E o Cláudio Bir, que agora é um presidente licenciado, porque é candidato a vice-governador, tem a mesma marca. É o Sindicato de Indústria de Máquinas e Equipamentos Agrícolas, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Um chama de Simers, que é o sindicato médico, de Simers, fica fácil. E compõe, não vai para disputa judicial, coisa nenhuma. Doutor Argolo, maravilha ter aqui. Muito obrigado. E nós temos a honra de receber agora duas lideranças da agropecuária gaúcha e brasileira. À minha direita, eu vou dar o peso, né? Não, porque à minha direita, o doutor Odacir Klein, nosso Fico feliz em saber que tu não vai dar o peso. Secretário, por sua causa que não vai dar o peso. Isso. E por minha também. Nosso secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Irrigação do Rio Grande do Sul, doutor Odacir Klein. Este é o ápice, né, da agricultura e da pecuária e também da irrigação no ano, né, porque vamos viver a partir de amanhã a nossa 41ª Expo Inter, né, a Expo Inter 2018, com o Parque Estadual de Exposições do Brasil, que está já quase chegando à perfeição, né? Foi se concretizando coisas, o parque foi melhorando, enfim, e eu acho que vai ser um ano extraordinário para este setor que concentra lá no parque a força do nosso setor agropecuário. Nós vamos realizar mais uma Expo Inter e eu amadureci um ponto de vista. Me parece que é fundamental que nós aproveitemos este evento para demonstrar à população urbana, que muitas vezes é desinformada, a importância da atividade no setor do agronegócio, na pecuária, na agricultura, na agroindústria. Porque no cooperativismo. No cooperativismo, mas o cooperativismo sim, praticando a comercialização cooperada ou industrialização cooperada nesses... Ou no crédito também. Ou no crédito também. Mas no caso específico desse setor do agronegócio, há muita desinformação e a Expo Inter é uma oportunidade extraordinária para demonstrar esta importância. A desinformação na população urbana no que diz respeito ao uso de insumos agrícolas que são necessários para a produção e aumento da produtividade. A desinformação na população urbana quanto à importância da produção de alimentos. Eu tenho dito que na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o primeiro dos direitos é o direito à vida. E complementa a frase dizendo a vida, a liberdade, a segurança, mas depois da vida vem alimento. Só terá liberdade se tiver alimento. Só terá segurança se tiver alimento. Só poderá pensar em saúde se tiver alimento. E a Expo Inter é a demonstração do que se faz no sentido de avanço tecnológico nesses setores. Animais com genética avançada, qualificada, garantindo este avanço no que diz respeito à produção de alimentos. Máquinas e implementos agrícolas. Eu, numa ocasião, estava visitando uma feira no Mato Grosso e um produtor olhando uma máquina e ele me disse, olha, eu comprei uma o ano passado e ela está superada pelo deste ano. Então, a Expo Inter, além do grande evento de caráter cultural, de caráter econômico, de caráter social, é um evento que pode fazer com que a população urbana, além de ver o que é belo, além de ver o que é importante, além de contar com uma gastronomia qualificada, conviver um pouco com esses que promovem a garantia do alimento, que é fundamental para que nós tenhamos o primeiro dos direitos humanos, que é a vida.
Parabéns, parabéns, saúde, felicidades, que tu colhas sempre, todo dia. Eu estou dizendo isso não pelo aniversário de Gedeão Pereira, mas sim porque foi reeleito agora presidente da nossa Farsul. Parabéns, a torcida era sua, foi uma unanimidade inteligente. Tem gente que diz que toda unanimidade é burra, mas esta foi inteligente. Está aqui o doutor Gedeão, né, que vai agora enfrenar quantos anos mais de gestão à testa da nossa Farsul? Paulo Sérgio Pinto. Parabéns, Gedeão. Boa noite aos nossos telespectadores aqui da Pampa em Debate, que cumprimentaram o doutor Argolo, que não o conhecia. Estou tendo muito prazer agora, nosso presidente prazer do todo meu. Do Simers urbano. Simers, eu já vou adotar Simers. Para adotar a nomenclatura. Aí se vamos entrar numa discussão se um quer Simers, se outro quer Simers. Então, para mim, os dois são Simers. É médico. Tudo então, bem. E os dois extremamente importantes no nosso cenário gaúcho. Tanto o Sindicato Médico quanto o Sindicato das Máquinas Agrícolas, que amanhã tem o seu auge durante essa semana toda na nossa Expo Inter, muito bem descrita pelo nosso secretário, grande secretário da Circlay, um homem parceiro do agronegócio. Aliás, ele tem militado a vida dele inteira na nossa área, é um homem profundamente... Tem uma conhecedor. trajetória marcante. Marcante, sem dúvida nenhuma. Dentro do agronegócio, já foi presidente da Abramil, já foi ministro. Enfim, o secretário da Circlay tem uma folha corrida de serviços prestados ao Brasil. Comentarista esportivo, comunicador. Para mim, isso aí é novidade. Essa faceta dele eu não E o conhecia. jornalista esportivo aqui. Foi a coisa mais fácil que eu já fiz na vida. Mas eu disse isso. Foi. Foi um judia da gente. Eu conjecturava, e se desse errado depois, eu arranjava justificativa. Na rádio Sideral do Getúlio Vargas, Getúlio Vargas. Gloriosa Rádio Sideral. Perto de Erebango. perto dele. Onde nasceu. Terra natal dele. Mas Paulo Sérgio Pinto realmente muito honrado de estar aqui. E eu não diria reeleito ainda, mas como encerrou o processo eleitoral da nossa Federação da Agricultura na sexta-feira passada, dia 17 às 6 horas da tarde, e foi colocado chapa única, nós recebemos isso aí com muita humildade, muita responsabilidade, porque quando se entra num pleito, sucedendo a um dos maiores presidentes da história da Farsul, o maior é impossível dizer, porque uma entidade com 90 anos, que teve essa infinidade de presidentes, fica muito difícil dizer qual foi o maior, mas temos uma certeza, foi o mais longevo, foi o que teve mais tempo à frente da nossa Federação da Agricultura. Então, muito honrado eu recebi com muita humildade e com muita responsabilidade quando os sindicatos rurais, com uma gestão de 6 meses, que foi a que eu tive, de um mandato tampão, aliás, o meu mandato tampão termina só em 31/12, exatamente um ano, que o presidente faleceu no dia 23 de dezembro do ano passado, nós assumimos efetivamente a federação no dia 1º de janeiro, então o nosso mandato tampão vai até 31 de dezembro. Mas eu sempre coloquei aos meus pares que a nossa grande preocupação nesses 6 meses que já se passaram, já 7 meses praticamente, era a preocupação não com a eleição da Farsul, sim com a gestão da casa. E possivelmente aos sindicatos, que somos 138 sindicatos rurais espalhados por todo o território gaúcho, terem definido uma chapa única significa que com grande responsabilidade recebemos, porque isso tem uma aprovação a esta gestão tão curta, tão efêmera, de 6 meses. E podemos dizer hoje sim que agora, a partir de então, pelo fato de, ainda que tenhamos a eleição no dia 31 de outubro, mas uma situação dessa só se perdesse pelos votos em branco, né? E como os sindicatos resolveram não fazer nenhum tipo de oposição, simplesmente eles me mandaram uma mensagem muito clara de apoio e realmente eu considero que a partir de então eu me sinto agora realmente presidente da federação, embora este mandato que eu estou sendo eleito, ele começará a partir de 1º de janeiro de 2019. Este é o tema. Eu ouvi o doutor da Circlay falar em genética. Eu me lembro, aliás, não posso esquecer a noite de 24 de agosto de 1984. O que diz essa noite para vocês? Diz alguma coisa? 24 de agosto de 1984? Eu não... Foi a noite que caiu neve em Porto Alegre. Eu estava vindo de São Paulo, no voo da Transbrasil, Do tempo da Transbrasil. Pela Transbrasil, tinha caído o avião da Transbrasil em Ratones, ali em Florianópolis, dias antes. Não conseguimos, foi uma pancadaria a bordo no avião. Retornou a São Paulo, não conseguiu aterrissar, tinha escala, exemplo do outro, caiu
no aeroporto Cecílio Luz, em Florianópolis, não conseguiu aterrissar, voltou a São Paulo, naquela época não existia Cumbica, né? E 2 vezes tentou vir a Porto Alegre e não conseguiu. Na terceira vez chegamos a Porto Alegre com 12 pessoas a bordo, um avião que estava lotado, as pessoas foram debandando lá em São Paulo. E do meu lado tinha um piloto da VASP que tinha saído no voo das 7h30 pela Transbrasil para chegar mais cedo em Porto Alegre. E na janela um cientista francês que vinha dar palestra na Expo Inter sobre inseminação artificial. Em 84 nós estávamos aprendendo. Isso eu não esqueci, porque ele falava espanhol e nós naquela ida e vinda, falamos muito. E ele estava vindo aqui para mostrar a genética europeia para os gaúchos. Hoje nós estamos dando aula de genética, né? Hoje nós somos primorosos em genética. De 84 até agora. Veja como se desenvolveu, né, o nosso setor pecuário. E nesse bojo eu quero colocar essa questão para vocês e trazer, porque o Nestor Raim me deixou atordoado aqui. Semana passada ele disse que é um absurdo falar em agricultura e pecuária, porque a agricultura já demanda tudo, né? Que não precisaria falar em pecuária, porque tudo é agricultura. É agricultura. Está correto essa afirmação? Vocês concordam? Não querendo confrontá-los com o Nestor Raim. Porque aí eu disse para ele, então o governo do Estado e o Ministério também, o MAPA também está equivocado em tratar de agricultura e pecuária, basta chamar de Secretaria da Agricultura. Como, aliás, resumidamente se chama, né? Se me permite, o secretário da Circline, eu considero que a moderna pecuária, sim, é fruto de se beneficia muito, não digo é fruto, mas se beneficia muito da moderna agricultura. Porque hoje o que nós mais preconizamos nos nossos cursos, as nossas intervenções junto aos nossos produtores rurais, é justamente a integração lavoura-pecuária. Veja bem, para que uma desfrute da outra. Sim. E principalmente nós aqui no Rio Grande do Sul, que é um estado eminentemente agrícola, principalmente na metade norte, região do nosso secretário da Circline, é 100% agricultura, o norte do Rio Grande do Sul. Já a metade sul, bem diferente. Nós temos aqui, podemos dizer que temos 2 estados absolutamente diferentes dentro de um estado só. Metade, se convencional, chamar metade norte, metade sul. E o que acontece na metade sul? A metade sul é uma região mais pastoril, com mais pecuária de corte, com mais arroz irrigado. 60% ou 70% do arroz que se produz no Brasil se consome no país, sai daqui da metade sul do nosso Rio Grande. E agora, com um evento novo, nós somos uma nova fronteira agrícola do Brasil, com a entrada da soja, tá? Este grãozinho, que eu diria assim, quase que milagroso, que consegue praticamente sustentar a economia do Brasil. É o grão que é ouro. É o grão que é ouro, vamos dizer assim. Vamos ser claros nisso aí. Ela avançou também pela metade sul, ao ponto de nós já temos aí, nesses últimos 7, 8 anos, mais de 1 milhão de hectares já implantados com soja. Isso significou uma discussão muito forte em cima da subtração desses hectares em determinado período do ano para a pecuária e devolução desses mesmos hectares num outro momento do ano e melhorando muito a qualidade de pasto, de comida, porque não se consegue fazer pecuária moderna sem alimentar bem os animais. E isso aí faz com que tenhamos melhorado fantasticamente, juntamente com as raças que nos é oportunizado pelo clima criarmos aqui no Rio Grande do Sul, basicamente em cima das raças britânicas que produzem efetivamente uma carne gourmet de melhor qualidade. Juntamente com esses pastos, é que eu diria que a pecuária de corte do Rio Grande do Sul realmente aflorou muito bem. Ela evoluiu muito forte nesses últimos anos. Hoje basta chegar na época, em qualquer açougue aqui de Porto Alegre, você compra uma carne de muita qualidade, sempre assim, macia, terra de animais jovens, principalmente de animais jovens, que é o que produz essa qualidade. E isso aí é fruto dessa integração lavoura-pecuária. Então, realmente cabe até essa pergunta se a pecuária hoje não é fruto da agricultura. Pois é, essa colocação do Nestor. Diz o dicionário aqui que agricultura é lavoura, atividade de cultivo do solo, ações que buscam produzir vegetais comestíveis ou para serem usados como matérias-primas da indústria. Reunião dos procedimentos, métodos e técnicas próprias dessa atividade. Depois vem a agricultura de subsistência, que é essa e tal, mas ele define aqui o Aurélio como sendo
É uma atividade vegetal. Uma atividade vegetal. O diz isso, né? É, O Nestor são isso. diferentes. Deixa eu te contar uma coisa sobre carne. Eu, uma época, faz uns anos já, eu fui presidente da FENA, a Federação Nacional dos Médicos, que reúne todos os sindicatos do país. Estava numa reunião em Pernambuco e o presidente do sindicato lá era um jeito muito divertido, alegre e tal. E aí me disse: Gaúcho, hoje nós vamos almoçar numa churrascaria pernambucana e eu quero saber a tua opinião. Tá bom. E fomos para a churrascaria, realmente muito boa. Acho que era de um gaúcho, não quis dizer para ele, mas provavelmente fosse. Muito boa, realmente muito bom o churrasco. Aí no meio, estava aquele pessoal todo, aí ele levanta a voz: e aí, gaúcho, o que tu achou da churrascaria pernambucana? Eu disse: olha, sobre a carne eu prefiro não falar. Mas a Coca-Cola de vocês já está igualzinha à nossa. Vocês estão chegando na perfeição. Boa noite, Paulo Sérgio. Políticos de envergadura de sempre. O meu deputado Dacir Klein é um reflexo dos bons. Fazem muita falta em Brasília para defender as pessoas de bem. José de Tapos. Obrigado. Tá vendo? Essa é unanimidade, né? Da unanimidade não é. Agora que criaram redes sociais, às vezes eu estava no BR, essa é uma notícia positiva para o banco. Aí os interagentes da rede social me chamavam de mamadeiro, que está sempre querendo cargo público. Eu estava bem na atividade privada. Então isso não é unanimidade. Eu sou muito grato pela manifestação. Mas que do outro lado tem pau, tem, não é brincadeira. Mas depois da internet não há mais unanimidade. Tudo é polêmico. Mas né? aquela frase da Farsul, fome se combate com agricultura forte, ela é absolutamente verdadeira. E agora aqui traz o Luiz de Canoas. Paulo Sérgio, vão dar Bolsa Família para os refugiados, Canoa receberá 440. Não tem leitos para os canoenses dos hospitais, agora vai estourar de vez. Eles merecem ajuda, merecem, mas não seria mais fácil depor o ditador Maduro e restabelecer a democracia lá? Nós temos no Brasil aí 30% de miseráveis. Como é que faz com isso? Isso aí chega... Olha, o secretário da Circlay, quando abriu a sua conversa aqui, ele Luiz Canoas fez a seguinte colocação: a comida traz a dignidade da vida humana, o direito de viver e bem. Olha o que está acontecendo com a Venezuela. Está aqui retratado, muito bem colocado. Por que as pessoas estão fugindo da Venezuela, plantando por Roraima, e que está trazendo problemas para as autoridades brasileiras? Fome. Porque o dinheiro deles não tem e não tem comida no país, porque este regime destruiu o sistema capitalista. Estão consumindo carne podre. Local. E o sistema capitalista sendo destruído, é isso que a gente vê historicamente no mundo afora. Isso aconteceu. Porque é muito importante que se diga aí por esta observação que em nenhum momento antes na história da humanidade se teve tanta quantidade, qualidade e preços compatíveis em termos de alimentos. É no mundo inteiro. Hoje as pessoas que passam fome no mundo, alguns países da África, né, é por uma outra questão e normalmente por questões políticas, por questões de acerto de povo. Aí não vem educação, não vem educação ao trabalho, se não tem trabalho não tem produção, se não tem produção não tem comida. É simples, é uma equação muito simples. E aí está o caso, é o caso que nós estamos vivenciando hoje da Venezuela, e o secretário também foi mais uma vez muito feliz em dizer que a comida é o primeiro item que traz a felicidade de um povo. E nós, agricultores, somos responsáveis por isso. E como é que isso se reflete no Expo Inter agora? Claro que a Expo Inter sempre teve aquela guerra de vendas, enfim, os dados são tirados dos bancos, muitas propostas, elas circulam, a mesma proposta de compra de uma mesma máquina em vários bancos, e todos colocam nas estatísticas de vendas, né? Mas eu acho que um pouco importa isso aí, até porque o sucesso da Expo Inter não se reflete apenas e tão somente na Expo Inter, ele se prolonga ao longo do ano. Lá são feitos contatos iniciais, né, para que futuramente as pessoas comprem também, né? É como tem muitos industriais de máquinas e equipamentos agrícolas que trazem o seu concessionário do Brasil inteiro para a Expo Inter já vendido de determinadas máquinas, né? Então, eu acho que as vendas não é o sintoma de sucesso, é que o sintoma de sucesso é epidérmico. Não sei se vocês concordam com isso.
né? Eu acho que a gente sente se a Expo Inter foi bem ou foi mal. Até pela vivência que todos nós temos. Claro que vocês conhecem o setor muito mais, milhões de vezes mais, do que o meu próprio sentimento. Você sabe que na vida a gente está sempre aprendendo. No meu período de BRDE, eu aprendi muito sobre essa questão de estatística em feira e em exposição. O banco estabelece um limite que pode ser atingido ou não ser atingido. Aquilo não é negócio. Paulo Sérgio disse com muita propriedade. Aquilo é uma manifestação de intenção de fazer negócio. Muitas vezes, o que vem depois supera. Claro que não, isso supera o valor da feira. E outros que encaminharam propostas na feira, depois, na hora, não têm as condições necessárias para fazer aquele financiamento. Na Expo Inter, nesta 41ª edição, na minha ótica, doutor Gedeon, doutor Paulo Argolo, nós vamos ter uma comercialização boa, muito boa, sem estabelecer competição com o ano anterior. Me parece que isso não é fundamental. Claro que não. Porque quem vai comprar animal com qualidade ou máquina, equipamento com qualidade, não está olhando para a crise econômica circunstancial. Nós vivemos hoje uma crise econômica circunstancial, no caso específico brasileiro, um pouco em função de uma perplexidade. Mas todos que vão comprar máquinas e equipamentos, vão comprar animais, sabem que no mundo há uma demanda crescente por alimento. Hoje, ainda no automóvel, uma pessoa estava indo comigo para o parque e me chamou a atenção, disse, olha, tem uma matéria aqui num jornal dizendo que a população da Índia vai crescer muito mais do que a população da China. Ambos demandarão alimento. A busca por alimento será crescente. E uma feira, uma exposição, uma feira como a Expo Inter, olha para a frente. Quem vai para comprar está olhando para a frente. Então, na minha ótica, nós vamos ter uma boa feira, com exposição muito boa, de qualidade, em todas as áreas, e com demanda, com interesse e com demanda. Por isso é que me parece que nós ficarmos fazendo estatística, se vai superar o anterior ou não vai superar, não é o fundamental. Claro que não é. Se superar, ótimo, se empatar, ótimo, se vender muito bem e se da feira resultar em muitos negócios. Se as vendas ainda refletissem, né, o que realmente aconteceu, o que vai acontecer, tudo bem, mas não, ela não reflete, ela não consegue ser precisa. Ela fica muito longe de ser precisa. E muita gente vai lá conhecer a tecnologia, o que tem de avanço e vai refletir sobre isso. Agora, eu sou do tempo... aprender o que é agricultura, exatamente, o que é pecuária, né? Eu sou do tempo do Parque de Exposição do Menino Deus. Nós somos. Lembra disso? Nós somos. E eu morava na Gonçalves Dias, eu morava do lado ali, muito andei de bicicleta pelo Parque de Exposição. Vamos lembrar disso. Né? Eu só tenho cara de novo. Mas isso, essa de cara de novo, vocês todos aqui estão muito distantes do que vai acontecer comigo em menos de um mês. Vai ser avô. Bisavô. Mas as suas ações caíram mais 20% no mercado. Nem diga isso. Mas parabéns, morro de inveja. Morro de inveja. Então tem aquele outro lado da moeda. Mas como está novo para o bisavô? É verdade. Como Drummond já dizia, os netos são os filhos com açúcar. E os bisnetos serão o quê? Eu vou ter experiência muito breve. Depois nos conte, então. Mas a gente que já viveu a Expo Inter de todos os tipos, né? E a gente sempre procurando estabelecer um processo de debate em todas as questões. Já tivemos ameaça de invasão na Expo Inter, já tivemos invasão, já tivemos a questão dos transgênicos, já tivemos toda uma vasta gama na genética de problemas, já tivemos de tudo nas Expo Inters. Agora, este ano, eu acho que o debate vai ficar por conta da indústria química, tá? O doutor Argolo, eu sei que ele é frontalmente contrário, dá arrepios nele quando fala em indústria química, né? Mas não, a me dá agricultura brasileira... Me dá arrepio é veneno, não é? Não é veneno, não estamos falando de veneno. Até o nome é impreciso, errado, agrotóxico, é um nome que está completamente equivocado. Mas se tirar, só diga para nós, doutor Gideon, se tirar o glifosato da agricultura brasileira, o que acontece com a produção agrícola do Brasil? Eu estou falando aqui
Paulo Sérgio Pinto, diante de uma autoridade, o doutor Argolo, uma autoridade médica. E eu tenho certeza, absoluta certeza, que quando alguém chega no consultório dele, que eu imagino que exerça a profissão médica, ele receita para as pessoas remédios. Que as pessoas vão à farmácia para comprar. Antigamente tinha drogaria, depois tiraram o nome de drogaria. Por algo foi. Vai à farmácia para comprar remédios. Mas assim como o ser humano adoece, as plantas e os animais também ficam enfermos. Essa é uma realidade. O senhor, eu tenho absoluta certeza que não receita um manotóxico. O senhor receita um remédio. As plantas e os animais também nós não receitamos agrotóxicos. Nós receitamos remédios para as plantas e para os animais, sem os quais a humanidade retornaria, tanto na medicina como na tecnologia agrícola e pecuária, ela retroagiria à Idade Média, onde as pessoas não duravam mais do que 40 anos. Não duravam mais do que 40 anos. Aos 40 anos então, era um ancião. Eram anciãos, é verdade. Isso. Então, eu chego a arriscar o seguinte: agradeço aos agrotóxicos, e olho bem para a televisão. Mas vamos mudar de nome, vamos chamar de agrotóxico. Porque a lei aqui determina que seja o nome agrotóxico. Nós, na Federação da Agricultura, banimos essa nomenclatura, agroquímicos, ou defensivos animais e vegetais, que nem remédios que eu compro na farmácia. Não comprou uma aspirina, um remédio para dor de cabeça, não importa. Tá? Então, eu olho bem para a televisão. Não está comprando um manotóxico. Eu olho bem para os nossos telespectadores e digo com toda tranquilidade: agradeçam aos agroquímicos ou agrotóxicos, como queiram, por estarmos todos felizes, vivos e com o supermercado cheio de comida. Porque se na realidade, o que acontecia na Idade Média? O que está acontecendo na Venezuela hoje, só que na Idade Média tudo era orgânico, não tinha tratamento químico. E as pessoas morriam com 40 anos, metade de fome e a outra metade fazendo guerra para tirar comida de quem tinha. Na realidade, isto aconteceu amplamente. E o que não acontece mais nos dias de hoje, porque nós, com toda essa tecnologia que temos, cada vez produzimos mais alimentos e com mais qualidade. Eu sempre digo o seguinte: eu não sou adepto, não sou contra, porque eu acho que as pessoas são livres para fazer o que quiserem e os agricultores para também plantarem o que quiserem. Mas eu não sou adepto a consumir, eu pessoalmente, produtos orgânicos. Que eles são mais caros, bem mais caros, porque eles não conseguem a produtividade que consegue a outra agricultura moderna. E em segundo lugar, se nós não, eles, pelo fato de não terem tratamento químico, eles nos trazem algumas bactérias, algumas aflatoxinas, outros produtos, fungos, etc., que são muito nocivos à saúde humana. Tanto é que hoje, quando nós chegamos numa indústria, seja lá o que for, a quantidade de aparatos que tem em cima de obediência, de normas técnicas, do uso de todas essas coisas, e que nós chegamos no supermercado e vemos ali quantidade, qualidade e produto compatível. Eu outro dia vi o seguinte aqui, num supermercado importante nosso em Porto Alegre, eu fui ver a banana lá, né? A banana tratada quimicamente, uma banana grande assim, amarela, perfeita. A banana orgânica, uma coisinha desse tamanho, tapada de ferrugem. Eu não me animo a comer aquilo ali. Eu não me animo. Agora, se as pessoas quiserem, tudo bem. Liberdade. Então, tem a liberdade de fazer o que quiserem. E tem muita promoção em cima dessa agricultura chamada orgânica, muita promoção, porque, inclusive, ela produz um produto bem mais caro, porque ela produz muito menos por unidade de área ofertada. Isso é uma realidade que não se consegue, porque vai banir o fertilizante, que é o produto químico, vai banir os tratamentos de fungicidas e tratamentos para acaricidas, etc., inseticidas, etc. Me permita, e as pessoas hoje, até faço uma colocação, muitas vezes o sujeito bota um boa noite, né, um produto para mosquito assim na tomada, e passa a noite inteira respirando aquilo ali e não reclama daquilo ali. E, no entanto, que vai comprar um pé de alface que é 0,00, não sei o que, de produto químico, fica reclamando. Qual é a diferença, doutor Argolo? Não, mas me permita, antes do doutor Argolo quer falar, quando a gente chamava alguém de porco, estava ofendendo as pessoas. Hoje, chamar de porco não ofende, porque os chiqueiros hoje, né, não pode nem ser chamado de chiqueiro, são os lugares mais limpos que tu encontra, né,
na produção animal, de alimentos de origem animal. Antigamente, e o doutor Gideon lembra, o senhor também lembra, os chiqueiros eram feitos, recebiam esses animais abaixo das latrinas das fazendas. Era ou não era? Era sim. Era ou não era? Se alimentavam de fezes humanas, né? E tudo isso desapareceu. Hoje, se chamar alguém de porco, não está ofendendo. No passado era ofensa. Só um detalhezinho assim para ver como nós evoluímos a humanidade e fundamentalmente em cima dos alimentos que produzimos. Um jornal de 1904, que eu não sei que jornal é, mas ontem me deram, achei espetacular, escrito o seguinte: o jornal é de 2 de janeiro de 1904. Ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. Eu vi isso. Mas maravilha. Que espetacular. E foi apanhar a velhinha de 42 Se anos. correr agora, vou dizer velhinha. Pelo amor de Deus. Quantos anos eu tenho mais que essa velhinha hoje? Nem vou dizer. Manda para mim isso, doutor Gedeon. O senhor queria falar do... Não, eu estava me lembrando do meu pai, quando fez 60 anos. Ficou muito impressionado, porque naquela época os jornais publicavam assim: morreu adentrado no pronto-socorro um sexagenário. Né? Então, a pessoa com 60 anos era um sexagenário. Era um ancião né? Meu pai dizia: puxa, agora eu sou um sexagenário. Hoje, com 60 anos, você está no auge da sua capacidade. Não, eu ia dizer o seguinte: trazendo problemas sérios à Previdência Social. Exatamente. Eu até estava comentando, no Japão já se vendem mais fraldas geriátricas do que pediátricas. Quero dizer o seguinte: e o Japão é o maior consumidor do mundo de produtos químicos vegetais e animais, para o seu conhecimento. Veja bem, a população crescendo cada vez de idade mais e é um dos países que é o país que mais usa agrotóxico, vamos ser claros, no mundo. O Brasil está em 5º ou 6º lugar, com toda essa agricultura fantástica que nós temos. Não, eu ia fazer só uma observação, lembrar, trazendo aqui para a minha área, não jogando para outros, né? O problema que nós tivemos com a talidomida. Nos Estados Unidos não houve nenhum problema com a talidomida, porque a FDA, Food and Drug Administration, não liberou, porque achou que ainda não estava suficientemente provado. Pesquisado. A talidomida era um tranquilizante recomendado, criado para ser usado por grávidas. Exatamente para grávidas, que foi o que causou todo esse problema. E eu fico lembrando quantos anos nós usamos DDT no Brasil depois que o mundo tinha proibido. O mundo tinha proibido. Então, eu tive aqui num outro programa, me dizia um produtor rural, me dizia... os produtos, aquilo que a gente produz, né, nós damos para os nossos filhos. Sim. Nós não iríamos querer envenenar os nossos filhos. E eu dizia: é verdade, mas também aqueles que usavam DDT davam aqueles produtos para os filhos deles, né? E até lembrei um episódio, que é só uma curiosidade, do filme Os Pássaros, um filme de terror do Hitchcock, né? Que é baseado num fato verídico que ocorreu nos Estados Unidos, em Montego Bay, né, em que as gaivotas passaram a Bahia, na Montego Bay, passaram a agredir as pessoas. Como acontece, se chegar perto de um ninho de quero-quero, eles vão te agredir, né? E as gaivotas passaram a agredir as pessoas, e aí foi feito necrópsia, estudado, etc., e encontraram defensivos agrícolas que eram colocados lá na lavoura, a chuva levava para o riacho, para o rio, para o mar, para o plâncton, para o peixe e para o pássaro. Que né? exercício! Então veja, como às vezes é difícil da gente avaliar as consequências
que um produto pode ter. Claro que eu estou contando aqui uma curiosidade, isso é um fato isolado, né? E ficou conhecido por curiosidade. O próprio Hitchcock achou interessante e criou um filme. O senhor traz uma amostragem que isso... Isso não é uma amostragem. Isso não é uma amostragem. Isso não é uma amostragem. Isso é uma curiosidade. Não é uma amostragem, é uma curiosidade. Nada mais do que isso. Aqui uma bela discussão, o DDT, eu acho que é uma bela discussão, sim. Mas a doutora Dacir queria falar, por favor. Eu vou começar falando, já que o presidente Requião... Gedeão. Não me confunda, por favor. Aí você não me confunda, por favor. Eu sei que eu fico vermelho. Ele ficou vermelho. Não é ele, não, se ficou vermelho, foi ele. Eu sei que eu fico vermelho. Os telespectadores devem estar me vendo agora no vermelhão aqui. Não, ele ficou mais vermelho. O presidente... Mas pior se chama-se de Gabeira. O presidente Gedeão mencionou aqui o 24D. E nesse caso específico está havendo uma novidade. E aí a Farsul... Perdão, o que é o 24D? Não, eu não cheguei a falar 24D. Ele falou no DDT, não falamos no 24D, mas o senhor está trazendo esse tema. Ele falou no DDT. E se o senhor me permitir, possivelmente, na sua época, o DDT tenha feito um avanço na humanidade. Possivelmente. Eu me recordo, quando eu era pequeno, meu pai tratava o burrinho, era um bichinho que comia tomate, um inseto, com DDT, mas ele tocava aquele pó branco direto naquele e morria aquele monte de bicho, e a gente comia aquele tomate. Olha aqui, eu devo ter DDT acumulado. Mas ele possivelmente deve ter sido um avanço na humanidade na época, porque chegou uma época que as pessoas não sabiam o que fazer com as ondas de gafanhoto que destruíam as plantações, porque não tinha um produto para matar os gafanhotos. E eles vinham destruindo tudo, aquelas nuvens. Sim. Eu cheguei a ver isso na minha infância. Quando apareceu... Era literalmente uma praga bíblica aqui. Exatamente. E eles dizimavam, deixavam a humanidade com fome. Quando apareceu o DDT, ele foi solução, uma acaricida para muita coisa. Apareceu... Enfim, depois foi descobrir que ele estava depositado até no polo. Nos polos apareceu a amostragem de gelo lá com DDT. Paciência, aconteceu. Mas vem de encontro à nossa discussão, que agora se estabeleceu no Congresso Nacional, na Frente Parlamentar de Agropecuária da Agricultura Brasileira, que são a chamada bancada ruralista, defendendo o princípio das flexibilizações necessárias pela burocracia da Anvisa para que agilize o mais rapidamente possível para que possamos importar moléculas novas, produtos novos que já estão nos Estados Unidos, que já estão na Europa, mais inofensivos, muitos deles, que os atuais que estão sendo usados por nós aqui. Mas não é permitido. Aí as ONGs dizem que vão envenenar o mundo e vão tirar o nome de agrotóxico para botar defensivo agrícola, porque não sei o quê. Então se estabeleceu aquela parafernália erradamente no Congresso Nacional. Quando nós estamos pedindo agilidade para a Anvisa, que é o nosso órgão que normatiza esse tipo de produto químico, para que nós possamos trazer mais rapidamente, por exemplo, coisas que são aprovadas nos Estados Unidos, com certeza eles têm uma metodologia, e a ciência do mundo está neste grande país do norte, sem dúvida, como está também na Europa, que a gente possa importar mais rapidamente esses novos produtos químicos para poder banir os antigos. Foi o caso do DDT. Chegou um momento que ele desapareceu, ele de uso proibido, porque ele fez a sua contribuição para a humanidade. A tristeza é as décadas que levou para chegar no Brasil essa proibição. E hoje a tristeza que eu lhe digo também é que estão proibindo que cheguem coisas novas. Mais inofensivas, mais eficientes. E aí vem um equívoco em cima do equívoco. Se a Anvisa é o pior exemplo que você pode usar. A agência de vigilância é a coisa que não deu certo, que foi tomada... Antes do doutor Odacir Klein, nós temos que fazer um convite para que vocês provem. Pode ir lá na Casa da Pampa, na Expo Inter, provar o sabor irresistível, a qualidade que já não surpreende mais, porque a gente já conhece, né? As linguiças e salsichões dos alimentos Castro, que é uma empresa lá de Pelotas. A qualidade vem desde 1960. Nós encontramos os linguiças e salsichões da Castro em toda a rede Zafari. Espetacular, vale a pena. Quando falta saúde, quando falta estrutura e quando a cura está longe, é que o trabalho do médico aparece ainda mais. Ele é o profissional que alia conhecimento, dedicação e experiência para atuar nos momentos que mais precisamos. Desempenha um papel essencial na busca da cura
e provando que cuidar da saúde não é apenas uma profissão, mas uma condição fundamental à vida. Uma mensagem do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, o nosso CREMERS. Outro convite: França, Itália, Chile, Argentina, Portugal, há vinhos do mundo importam os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva o melhor do universo dos vinhos. Além dos vinhos da Serra Gaúcha, é claro. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você. Passe assim, uma das lojas que foram eleitas as melhores lojas de vinhos em 2017, ali na Cristóvão Colombo, 1493, aqui na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 203. E atenção, para uma pessoa ganhar, a outra precisa perder. Chegou a hora de derrubar esta lógica. Vamos a ela. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Já que estamos falando em Unicred, né, nós vamos pensar também em Unimed, mas vamos pensar no quadro de saúde aqui no Pampa Debates com uma colega do Dr. Argolo, que é da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, nosso titular do Clínicas, e do Ernesto Dornelles, na área de oncologia, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, é o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e presidente da Sul Rio Grandense. E um artista, né, pianista, cantor, presidente da Bienal do Mercosul e também escritor e também dono de vinícola. Mas vem aí, da equipe do meu amigo, que é o André Ria dos Pampas, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, vem... Mais que tudo, uma belíssima pessoa, né? Espetacular. Um grande amigo. Então vem uma colega sua aí do mais alto gabarito, a doutora Daniela Cornélio. Boa noite, eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje eu quero trazer uma ótima notícia. Agora em nosso meio já existe o One Day Diagnosis, um serviço de diagnóstico para doenças da mama em um dia. A linha do tempo do diagnóstico do câncer de mama geralmente é longa. Desde a percepção de um primeiro sintoma até o diagnóstico definitivo costuma levar em média de 4 até 6 semanas. Essa demora no diagnóstico gera uma ansiedade muito grande na paciente e também atrasa o início do tratamento, podendo inclusive impactar nas chances de cura dependendo do tumor. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan está implementando um serviço pioneiro, a exemplo do que já é feito em centros de excelência na Inglaterra, França e Canadá. Com essa abordagem, em um dia, nós já podemos fazer o diagnóstico, aconselhar a paciente e planejar o tratamento. Tudo com uma equipe multidisciplinar de médicos especializados em doenças da mama, incluindo o cirurgião, oncologista, radiologista e patologista. Oferecer excelência no tratamento e no diagnóstico é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. Boa noite, doutora Daniela. Todo mundo atento aqui, a doutora Daniela. Não é, doutora da Circlen? E a palavra está garantida, senhor. Eu fiquei mais... Tem que cuidar com esses dois, não deixe falar. Eu fiquei mais atento à minha crise de bisavô. O quê? Por que ela despertou essa crise, senhor? Não, a crise de bisavô foi eu ter trocado nomes aqui. Eu, quando... peguei com 2,4D, mas exatamente. Sim, pois é. Eu me referi a esse produto para demonstrar a seriedade com que as instituições estão tratando desta questão do uso de determinados produtos químicos. É verdade. A Farsul e o Senar estão liderando um trabalho todo de aplicação deste defensivo específico. Vocês sabem que eu não sou técnico, eu teria dificuldade numa explicação mais técnica. Posso ser socorrido aqui, mas promovendo nesta semana ainda, me parece que anteontem houve uma reunião com um curso de promoção exatamente de instrução aos produtores para o uso de determinados Já defensivos. até noticiamos isso aqui. Para que não lhe mandei a matéria. venham prejudicar propriedades vizinhas. De outro lado,
a movimentação no sentido de que nós legalizemos o que é correto aquilo que ocorreu exatamente com a implicação da transgenia aqui no país. A transgenia, o grande movimento, surgiu primeiro numa Expo Direto Cotrijal e depois com desdobramento numa Expo Inter. Era presidente da Farsul à época o doutor Esperotto. Lá na Cotrijal, eu era secretário da Agricultura, se começou a mobilização, se fez depois uma reunião em Ibirubá. Eu defendia pela imprensa que nós tivéssemos o uso da transgenia, da biotecnologia aqui no Estado, até porque nós sucedíamos uma situação em que o poder público liderava movimentos contra. Não. E, inclusive, eu era muito instado pelo Ministério Público a responder por que algo que não estava legalizado estava sendo defendido pelo secretário da Agricultura. Mas as entidades também se mobilizavam. Eu lembro de pronunciamentos feitos com a presença do presidente da República aqui na Expo Inter, que me parece que levaram uma reflexão. Nós tínhamos no Rio Grande do Sul 70% da soja transgênica e, em consequência, ilegal. Nós tivemos a edição de uma medida provisória pelo então presidente da República para legalizar a comercialização daquela safra. Na safra seguinte, nós tínhamos a mesma situação. Nós tivemos uma medida provisória para autorizar o plantio e a comercialização. E aí surgiu algo no Brasil que é muito moderno, que foi a criação da CTN-Bio, um colegiado para tratar cientificamente da liberação de produtos para plantio e produtos transgênicos. A CTN-Bio é formada por doutores, só por doutores, sem nenhuma indicação que não seja altamente científica e por entidades científicas e do setor. E cada processo de liberação de um produto, de autorização, passa por uma longa discussão interna. Nós avançamos nesse sentido com muita seriedade. Então, às vezes, há uma visão de que há irresponsabilidade, que há um processo predatório, um processo ganancioso. As entidades, é o que a Farsul e o Senar estão fazendo agora, com essa instrução no sentido da correta aplicação. As entidades, o poder público, vem agindo com muita responsabilidade. O que me parece é que, neste sentido, o que se busca é exatamente a defesa da saúde, a defesa do interesse da população e a produção com mais produtividade, mas com menos efeitos do que talvez aquilo que não seja fiscalizado, que tenha processos rudimentares de fabricação, embora no discurso sejam muito atrativos. O agronegócio, sei, e que não estou dizendo novidade nenhuma, é responsável pela economia nacional. O único setor que, apesar das dificuldades, tem avançado graças à crença no trabalho dos empreendedores da área. Permita-me um abraço especial ao grande amigo Odacir Klein e desejo sucesso ao Gedeon Pereira, Jorge Lisboa, Bueus e Delechim. E ele lembra aqui, eu falei no dia 24 de agosto, que é o dia das tragédias nacionais, né? Ele lembra aqui da morte de Getúlio Vargas em 54 nesse dia. Doutor Gedeon. Não, a propósito do que está colocando o secretário e a tua pergunta que ficou sem resposta da proibição temporária que está colocada no Brasil da utilização do Roundup. Nosso telespectador aqui, Paulo Sérgio, não tem obrigação nenhuma de saber o que é Roundup. Roundup é um herbicida pelo qual nos permitiu a utilização desse herbicida, o surgimento das plantas transgênicas que o secretário do Odacir Klein acabou de falar. O que significou as plantas transgênicas e também nos permitiu uma tecnologia que foi desenvolvida aqui no Rio Grande do Sul para o mundo, que é a tecnologia do plantio direto. O que significa plantio direto? Produção em cima de palha, espetacular, que nos evita erosão e que faz com que os nossos rios corram limpos, porque nós não descobrimos o solo nunca. O solo está sempre protegido por vegetais ou vivos ou mortos,
que as palhadas que se produzem. Também a utilização das plantas transgênicas, veja bem, que hoje houve uma onda muito grande, mas em função muito ideológico sempre todo o processo. Ele não é... Ele teve uma determinada época na vida aqui, na nossa história recente, porque as empresas, as grandes multinacionais europeias, se atrasaram nessa pesquisa. Que os americanos saltaram na frente, como sempre. Diga-se de passagem, na área química, médica, é mais ou menos assim também, né? O senhor sabe muito bem que a maioria dos produtos, os remédios vêm... Remédios, olha o que eu estou falando. Estou falando de humano tóxico, estou falando de remédios. Eles provêm da ciência americana, dos Estados Unidos. Não temos a menor dúvida. E as europeias se atrasaram um pouco e investiram para trancar o processo. Tanto é que hoje a Monsanto, que é a detentora deste processo, foi absorvida pela Bayer numa transação de 70 bilhões de dólares, minha gente. A Bayer comprou a Monsanto. A Monsanto, que parecia, criou um estigma em cima dessas coisas todas, que seria a empresa do mal, foi absorvida pela Bayer e o que Bayer é bom. Veja bem, uma europeia que comprou uma americana. O slogan tem mais de 50 anos. Exatamente. E se a Bayer é bom. E se a Bayer é bom. E ninguém discute isso. Nós achamos que se a Bayer é bom. Já cravou esse slogan. Absorveu toda essa tecnologia, teve que vender a BASF. É verdade, a parte genética vegetal teve que vender para a BASF. Não vendeu a BASF, vendeu para a BASF, a parte genética. Por uma questão desses grandes conglomerados que cada vez são menos no mundo. Mas, na realidade, a transgenia veio trazer a menor utilização possível de agroquímicos. Veja bem, o que nos faz o transgênico. Antes, a lavoura de soja, quando era convencional, aquilo era um inseticida atrás do outro. Inseticida, herbicida, N aplicações. Quando surgiu o produto transgênico, passou a ter uma aplicação de Roundup, de amônia glifosato, vamos generalizar, Roundup é uma marca da Monsanto, glifosato, que é o princípio ativo, hoje é importado de qualquer lugar do mundo, principalmente da China, muito utilizado na nossa agricultura e é fundamental. Sem essa molécula hoje, sem o glifosato, eu diria, sem menor erro, a agricultura brasileira se reduziria à metade, e não sei se a agricultura mundial. Veja bem, a envergadura de uma decisão que às vezes se torna monocrática, de uma única pessoa, né? Normalmente oriundas do Ministério Público, vai lá para um juiz, o juiz de plantão aceita aquilo ali e cria um imbróglio que, segundo ontem a Advocacia Geral da União fez a colocação, que traria por baixo um prejuízo para o Brasil de 25 bilhões de reais. Por baixo, a proibição dessa molécula. Veja bem. Então, as dificuldades que se criam. E essas moléculas trouxeram a qualidade na agricultura que ela usou e está usando menos químicos que usava há 10 anos atrás. A Gala Renault Canoas e Cachoeirinha traz sempre mais economia para você. Veículo zeríssimo com ofertas e taxas imperdíveis. E para cuidar do seu carro, oferece produtos com a garantia Renault e a mão de obra especializada e a mais barata de toda a região. E é para você assim cuidar do seu Renault e economizar. Sua concessionária Renault na capital e na região metropolitana é Gala Renault. Gala Renault, muito mais que carros. Vamos ao ponto final com Gimo, qualidade comprovada, e o nosso BRDE. Ponto final. Oferecimento produto Gimo, qualidade comprovada. Invista no agronegócio sustentável com o BRDE ao seu lado. Vamos ver se o doutor Argolo vai merecer aqui os chás. Eu até estou dando um verde oliva para ele aqui, porque ele é muito chegado, que é o chá verde, tá, doutor Argolo? Mas certo. Tem o cor-de-rosa aqui, laranja com especiarias, tem o limão, gengibre e mel e o chá camomila, das Sanitas, né? Da nossa de médio de faro. Seu ponto final. Vocês não sabem por que ele falou que tem um cor-de-rosa. Uma vez eu vim com uma camisa cor-de-rosa aqui. Ele fez um escarcel, diz assim, mas como ele cai bem a cor-de-rosa. Mas eu fiquei esperando a minha oportunidade, passaram-se uns 30 minutos, não veio, eu vou usar o minuto final depois para fazer um comentário. Não, já é o minuto final. Ah, já é? Então eu ia dizer, eu nunca tinha ouvido uma afirmação tão aterradora quanto nos fez aqui o secretário, né? De que 70% da soja gaúcha já era transgênica e isso era ilegal. Isso é ilegal e 70%. O que será que continua acontecendo hoje na nossa lavoura
que é ilegal e nós só vamos saber daqui a 20 anos. Mas eu espero, eu faço votos de que esses avanços todos cheguem na cultura do fumo, né? E deixe de haver este índice de suicídio que há em Santa Cruz do Sul, por exemplo, que está claramente vinculado ao uso dos medicamentos, né, que se usam na lavoura. Queria dar uma notícia muito boa. Perdi o chá. Mas deixa eu dar os parabéns para a gurizada. Nós fazemos em vez de ficar pintando a cara e dando bebida alcoólica, nós fazemos o entrosamento dos veteranos com os que estão ingressando nas faculdades de medicina através de irem juntos aos bancos de sangue fazer doação de sangue. Eles ainda não são médicos, mas já estão salvando vidas porque está no DNA deles. E hoje superlotaram completamente os bancos de sangue com a doação e amanhã vão estar nos supermercados arrecadando alimentos que serão posteriormente doados. Né? Alimentos. Deve ser orgânico esses alimentos que eles estão comprando. Eu dizia, se o moderador é contra, quem será a favor? Eu sou a favor. Eu sou inteiramente a favor. Eu sou a favor da tecnologia, é isso. Meu caro secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação do Rio Grande do Sul, doutor Odacir Klein. São ponto final. Primeiro, o senhor certo que vai levar o chá, tá? Ali eu dei porque, bom... O doutor Jorge Gelser nos mandou uma mensagem aqui. Há uma suspeição. O doutor Jorge é meu amigo pessoal, foi meu colega de faculdade de Direito. E quando eu era comentarista esportivo da Rádio Sideral Getúlio Vargas, ele era radialista e narrador também da Rádio de Erechim. Então, a generosidade dele tem um pouco de suspeição nesse sentido. O doutor Badalotti. Trabalhava na Rádio Badalotti? Mas ele era da Erechim. Da outra rádio. O Badalotti era da difusão. Mas eu quero aproveitar esse final para fazer um convite a todos que vão à Expo Inter. A Expo Inter tem uma programação cultural, uma programação esportiva, tem gastronomia, tem a exposição dos animais, das máquinas, implementos. É uma oportunidade para a população urbana conviver, inclusive, com essas questões todas do meio rural. E o parque está muito bem para receber todas as pessoas. Nós teremos abertura amanhã às 9 horas da manhã. E assistir à pujança do nosso agronegócio, que realmente está nos salvando a economia. Então, eu quero deixar aqui o convite para que nós estejamos todos juntos lá nesse grande evento. Amanhã cedo estaremos juntos lá, né? Exatamente. A abertura é à tarde, né, amanhã? Abertura oficial à tarde. Às 9 da manhã tem a abertura dos portões. A tradicional. A inauguração do novo prédio da agricultura familiar, depois à tarde a abertura oficial. E no início da noite a ópera, que é um espetáculo maravilhoso que todos que estiverem lá terão condições de assistir sem nenhuma cobrança de ingressos. O doutor Argolo, nem vou dizer o que está dizendo aqui o Rafael Martins, hein? Com referência aos gêmeos, se é fruto do acaso, não escolhemos os zigotos que vão ser fecundados e por aí vai. Ele também é contra células troncos, porque é um desenvolvimento aqui no... Não. A difamação tem limites. A difamação tem limites. Meu caro presidente Edel Pereira, seu ponto final. Apenas para colocar ponto final, porque o doutor Argolo deixou uma afirmativa que eu realmente não posso aceitar, que é do alto do cargo de presidente da Federação da Agricultura, eu afirmo à população gaúcha que o agronegócio brasileiro hoje não usa nenhum produto ilegal. Portanto, tudo que nós estamos usando está perfeitamente admitido e determinado pelos registros da autoridade competente brasileira. O que aconteceu na época da transgenia, por essas burocracias brasileiras, que é o caso que citamos da Anvisa aqui, os seus atrasos, que não nos permite mais agilmente trazer coisas novas. É uma vergonha. Mas não vamos entrar, não quero entrar nesse detalhe, aqui não nos permite nesse momento. Por uma questão burocrática, no passado, enquanto a agricultura americana deslanchava na transgenia, toda ela admitida pelo USDA, a agricultura argentina nadava na transgenia, o agricultor gaúcho foi ali na Argentina e trouxe a semente. É isso que aconteceu. Mas eu posso afirmar que isso tudo é legal,
os produtos químicos que nós usamos são habilitados ao mercado nacional, gostaríamos de ter coisas mais modernas, para que não venha a ocorrer que o doutor Argolo, daqui a 10 anos, se Deus quiser, nós vamos estar aqui, graças à agricultura brasileira, que nos é saudável, e graças ao avanço da química na medicina, que nos permite também que estejamos aqui, como utilização de vários produtos químicos, que nos permite cada vez sermos mais longevos. Então, eu lhe diria assim, ó, agricultura e química médica andam exatamente juntas, todas no sentido de salvar e dar mais tempo de vida ao ser humano. Olha, parabéns a você, então, que o senhor vai levar o sujetão aqui, doutor. Muito obrigado. Doutor Gideão Pereira aqui, ó. E como diz, Sanitas, desde 1931, hein? E como diz o doutor Odacir Klein, nosso secretário, visite a nossa Expo Inter que vocês vão ver isso tudo lá. Perfeito. Paulo Sérgio, que enorme prazer em assistir o programa de hoje, principalmente pela presença do conterrâneo Odacir. Um abração a ele do erebanguense, Abilmar Schmidt. Olha aí, como tem gente de Erebango, agora que eu estou notando. Boa noite, agricultura é também criação de animais. O Nestor tem razão, o Benhur está dizendo isso aqui. Olha aí, Paulo Sérgio, a inseminação artificial foi introduzida no Rio Grande do Sul na década de 50. Lembro quando o guri, na década de 70, lá em Uruguaiana, de muito ajudar na inseminação de vacas, ovelhas, na fazenda meus tios, Hermes Uruguaianense, ora residente em Porto Alegre. E por aí vai, né? Boa tarde, Paulo Sérgio. Essa chance do Brasil ganhar uma cadeira na ONU deveria invadir a Venezuela e restabelecer a democracia por lá. Com ou sem ONU, o Luiz de Viamão. E por aí vai. Vocês estão de parabéns. Ó. 354 WhatsApps até o presente momento. Isso é o resultado da presença dos senhores aqui. E já está ali a cônsul do Esporte Clube Internacional, a Vera Armando, né? Que se exibe, que é de Santa Maria, mas é de Rio Grande, né? Que vai apresentar o nosso Jornal da Pampa aqui de Porto Alegre, e os nossos apresentadores locais no Rio Grande do Sul, para nossas 4 geradoras e 106 retransmissoras. Obrigado, doutor Argolo. O senhor vai está convidado a ir à Expo Inter e ter uma aula sobre genética, né? Sobre, como é que nós vamos chamar? Agroquímicos, né? Vamos ver se o senhor consegue evoluir também nesse aspecto. Só um comentário, né? A Wikipédia diz que a agricultura é de vegetais. Mas não estou dizendo que o telespectador disse aqui, né? Obrigado, doutor Odacir Klein. Mas vai, Expo Inter, vai lhe fazer bem, tenho certeza. O senhor se alimenta com todos os produtos. E não só por isso, é porque eu sou um amante apaixonado da tecnologia. Claro. E sei que ali é um núcleo de desenvolvimento e de apresentação do que há de melhor em tecnologia. Mas ele é sempre assim, viu? Ele é um homem que está sempre do contra, ele faz o contraponto aqui no programa permanentemente. Obrigado, doutor Argolo, doutor Odacir Klein, Gideão Pereira. Nós retornaremos amanhã direto à Expo Inter, com o Expo Inter é Pampa, a partir de 11h30, domingo a partir das 11 horas. Né? E durante a semana também lá da Expo Inter, com o nosso Expo Inter é Pampa, no fim de semana, com o nosso programa especial diretamente da maior feira agrícola das Américas, a terceira maior, segundo Ciro Lima, do mundo, né? A Expo Inter. Então, obrigado, até a Expo Inter, neste contato que a gente tem todos os anos, agora na 41ª Expo Inter. Obrigado, boa noite, até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.